Olá, 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 o ser educador, o ser professor. O que é para nós hoje ser educador, ser professor, né? O que é estar como educador, estar como professor, fazer-se educador, fazer-se professor? Ser, estar, fazer, acompanhar, compartilhar. São tantos os objetivos que fazem parte desse tempo que a gente está vivendo hoje. E dentro disso que a gente está vivendo hoje, tem sido muito desafiador ser parte, ser participante dos processos educativos dos seres humanos. E aí a gente também se depara com o vislumbre que as pessoas têm tido em relação a pessoas que estão aí postando grandes conquistas, grandes processos de conhecimento e tal, mas no dia a dia, ser educador, ser professor não é fácil, não é simples. A gente se desafia constantemente a estar tentando dar conta de algumas situações em que às vezes fogem do nosso alcance. E aí a gente tem que estar o tempo inteiro, permanentemente se permitindo evoluir, se permitindo aprender, se permitindo ouvir, porque na troca que a gente tem enquanto educador, a gente não troca só com o parceiro, com o colega, com o coordenador, com o diretor da escola. A gente precisa necessariamente, urgentemente, trocar com aqueles que estão conosco, né? E a gente tem tido falas muito potentes, assim, em relação ao comportamento humano, de nos posicionarmos, trazer aquilo que a gente sabe que tá fazendo. Gente, isso é tudo fantástico, é um discurso incrível. Mas quando a gente é educador, a gente tem que passar a ter uma sensibilidade diferente, porque das 30 cabecinhas que estão comigo, das 30 mentes que estão comigo no dia a dia, 30 crianças, 30 adolescentes, 30 pré-adolescentes, bebês, né? Claro que hoje dificilmente ou raramente, ou né? De certa forma é impossível a gente ter 30 bebês dentro de uma sala. Me refiro ao número 30 de forma variada, me reportando um pouquinho a quantidade hoje que a gente tem de crianças, bebês, crianças pequenas, crianças bem pequenas, crianças, adolescentes, pré-adolescentes que a gente atende dentro dos nossos espaços educativos. E cada um destes 30 é um ser individual. E assim como a gente, enquanto professor, muitas vezes também quer ser ouvido, quer ser levado em consideração, isso é importantíssimo, né? Até porque eu fico me perguntando às vezes assim, bom, o médico vai lá, ele diz que é isso, pronto, e acabou. Com o professor, às vezes o professor vai lá, diz que é isso, acabou, só que não acabou. Porque sempre vai ter pessoas que vão argumentar com a gente. E a gente tem que saber do que a gente está falando, a gente tem que pensar naquilo que a gente está falando. E voltando para as nossas 30 cabecinhas, para as nossas 30 mentes que estão conosco no dia a dia, eles também, principalmente eles, são participantes dessa discussão, destes questionamentos, dessas indagações, desses desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Ser educador hoje é isso, é precisar considerar todos aqueles que estão conosco no nosso dia a dia de sala de aula, sala de referência, seja lá qual for o termo que nós utilizamos para determinar o espaço no qual a gente está com as nossas crianças. E aí é fundamental a gente pensar que esse aluno, tá? Eu vou generalizar, vou chamar de aluno, mas a gente sabe que na educação infantil eles ainda são crianças, né? Esse nosso aluno, ele vem de uma maneira totalmente
diferente daquele aluno de alguns anos atrás? Talvez. O que nos faz perceber este aluno diferente hoje é que a gente olha para ele nas 3 dimensões: dimensão física, dimensão psíquica e dimensão emocional. E não tem como não considerar esses 3 elementos na vida de uma pessoa, né? E nós, enquanto educadores, devemos fazer essa consideração. São eles que são os nossos maiores parceiros do dia a dia. São eles que vão estar conosco ali a maior parte do tempo do nosso dia a dia dentro da nossa função. É para eles e por eles que a gente determina o que vai ser organizado dentro de sala de aula, como vai ser organizado, quais são os recursos, quais são as propostas, quais são as estratégias, qual é a dimensão que eu vou dar para o que eu preciso trazer para eles, certo? E aí, quando a gente escuta eles, é uma receita de sucesso, certo? Estar com eles, ouvir eles, mas também eles saberem que eles também precisam ouvir, eles também precisam entender, eles também precisam compreender. É uma maturidade, uma relação que ela vai se criando com o passar do tempo. E aí a gente tem que pensar quem é o adulto dessa relação. É o professor, é o educador. E estabelecer essa relação de conhecimento, de afinidade, de parceria, vai fazer toda a nossa diferença. Vai fazer toda a diferença, independente do que a gente está propondo para eles, independente da época do ano, certo? Entender que existem situações nas quais eles nem sempre sabem lidar, mas a isso também não nos dá o crédito de sermos psicólogos dos nossos alunos. Não me entendam mal, por favor. A gente não é psicólogo dos nossos alunos. Mas entender que existe processos de vida pelo qual todos ou grande maioria passam, uns mais, uns menos, com apoio familiar, outros com pouco apoio familiar. Entender isso também nos dá a garantia de que a gente vai conseguir perceber nosso aluno, perceber a criança, perceber a situação pela qual ela está passando. Então, exigir que nosso aluno tenha o mesmo comportamento todos os dias, a mesma forma de aprender todos os dias, é da gente parar para pensar e realmente ver se a gente está no caminho certo, né? Ser educador não é fácil, ser educador não é simples. Ser educador é ser grande, ser educador é ter olhos de águia, é ter coração de mãe, é ter a habilidade de perceber o que o outro precisa, como ele precisa, do que ele precisa naquele momento. Então, essa promoção desse bem-estar de sala de aula, ele é importante. Ele é importante sim, né? Ele faz parte do nosso dia a dia sim, até porque não tem mais como a gente fugir disso, levando em consideração todo o acesso midiático que hoje eles têm. Eles não têm mais só a sala de aula e o futebol de tarde, a brincadeira de boneca com as amigas, com as meninas. Eles não têm mais só isso. Infelizmente, o brincar ele também tem tido um espaço reduzido dentro da vida das nossas crianças. A corporização infantil tem sido muito latente na sociedade, a criança aparecer, a criança fazer, a criança, é bonitinho, eu vou fazer isso. A gente tá, de certa forma, invadindo, na verdade, a gente não, a sociedade num todo, tá? Ela tá invadindo, né? Ela tá, os grandes centros, as grandes corporações midiáticas, elas estão invadindo o espaço das casas, elas estão invadindo o tempo das nossas vidas. E aí, a gente pensar em ser educador hoje é um desafio, mas é um desafio que vale muito a pena mesmo.
olhar para a gente enquanto educador, perceber também do que a gente precisa. Tem momentos que nem sempre a gente está de forma como gostaríamos de estar, em plena forma pedagógica, não seria nem a forma física, seria a forma pedagógica. Então, ser educador, ser professor é uma forma de a gente iniciar aí os vídeos do canal, desse canal que eu tô trazendo aqui para vocês, e pensar junto, vamos pensar sobre, vamos lançar algumas propostas, vamos fazer alguns vídeos aí de experiências para ver o que que dá certo, o que que não dá, como que dá, por que que dá. E aí a gente vai junto aí ter muitos momentos para compartilhar, certo? Até mais.